Pelas ruas ecoou um clamor, corações sedentos pedindo o Senhor. Entre ruínas de fé e moral, Deus chama a nação de volta ao altar. Há um povo cansado de ilusão, ferido na alma, vazio. 50.000 pessoas. Cada um sabe o dever que carrega dentro do coração de ajudar a nação a ser melhor, né? Nós estamos vivendo um momento crítico, o país pede socorro. Nós temos pessoas aqui que sempre estiveram junto com a gente em manifestações. Então a gente está aqui fazendo a nossa parte. Não interessa quem não veio, o que interessa é quem vem, e nós vamos fazer o melhor. Nós vamos pedir a Deus primeiro, fazer uma oração. Se alguém quiser vir fazer a oração, fique à vontade. Vamos tocar o hino nacional e depois bater um papo aqui sobre os últimos acontecimentos, para a gente entender e saber daqui para frente os desdobramentos do nosso país. A gente está bem próximo de ter uma vitória aí, muito bacana, se Deus quiser, viu? Então, alguém deseja fazer oração? Ou eu posso fazer? Como é que tá aí? Quer orar, Luciano? Então vamos lá, vamos fechar os olhos. Primeiro agradecer a Deus pela nossa vida. Obrigada, Senhor, pela vida de todos aqui presentes. Que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor abençoe todos os lares, livros de todo mal. Abençoe nossa nação, abençoe os presos políticos que estão lá injustamente. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que tanto fez pelo nosso país e faz até hoje, e deixa aí as sementes dessas pessoas que estão manifestando dia a dia, buscando por liberdade, por justiça. Em nome de Jesus, a gente pede e abençoe a cada um. Muito obrigada pela vida de todos nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos tocar o hino nacional? Ô Carlão, põe o hino para nós aí, por gentileza. É o hino nacional. Ouviram do Ipiranga? Não, esse não é não. Pode chegar mais aqui, gente. Vamos fazer uma roda aqui. Chega mais.
microfone aqui, cara. Bom, gente, essa semana a gente já viu, inclusive ontem, que graças a Deus o Trump já explodiu o miolo daquele ditador iraniano, né? O Ali Khamenei, o Ali, isso, amigo do Lula, mais um, né? Que foi embora. Põe a bomba aí. Seria menos. É menos? Abrindo com esse microfone, né? Na linguagem deles. E lá no Irã, funcionava assim, com o presidente, existia toda a estrutura, mas quem mandava era o Ayatollah, que é o líder supremo. Então, quando o Trump pega, junto com Israel, explode aquele local e alguns lugares nas adjacências, ele acabou com os ditadores amigos também desse Ali Khamenei. A gente não sabe se a ditadura vai perdurar, porque pode ser que tenha vestígios aí, como o comunista tem aqui, né? Mas é fato que esses caras já foram pro brejo, menos um ditador do mundo, e graças a Deus em 2 meses a gente já viu que ele já tirou o Maduro. O Trump está ajudando bastante o nosso país, né? O nosso mundo, isso aí para limpar e a gente ter a nossa liberdade garantida. Então isso aí é uma novidade que a gente precisa lembrar. Agora eu queria falar aqui das gastanças, né, do governo Lula, que a gente sabe que são várias. Mas eu vou citar aqui, ó, uma vergonha. Aumentou 37 impostos. 37. O governo Bolsonaro reduziu 26 impostos. Ele aumentou 37. Jogou 2 bilhões de remédios do SUS no lixo, sabia? Desviou 30 milhões de remédios, de dinheiro da farmácia popular. 30 milhões. Deu 85 milhões para o Carnaval de São Rómulo, lá do Rio de Janeiro. O irmão Marcinho VP, chefe do Comando Vermelho, assumiu a presidência do PSDB no Rio de Janeiro. E ele já falou que o tráfico de drogas está dentro da política há anos e financia a política há muitos anos. Para nós, patriotas, que sempre fomos pacíficos e nunca quisemos briga com ninguém, eles estavam dominando a política toda e ninguém viu. Por isso, que precisa de união, para todo mundo entender que não é brincadeira, que o mal existe e que isso é uma guerra espiritual do bem contra o mal. O cara assumiu a presidência, gente. Ele não liberou vacina da herpes, falou que estava caro. A herpes mata, a herpes zoster, ataca o rim. Quem toma remédio de herpes zoster, a mãe do colega lá da academia, tomou, morreu, porque intoxicou o rim dela. O cara que liberou a vacina para herpes, falou que estava caro. Mas na época do Covid, eles editaram vários vídeos do Bolsonaro, editaram e falaram que ele negligenciou a vacina, sendo que no mesmo dia que a Anvisa autorizou, o Bolsonaro já estava vacinando. Isso a gente fala para cada um que ouvir palhaçada de esquerdista mentira, vocês terem argumento para falar. O Bolsonaro vacinou e o Brasil foi o 3º do mundo que mais vacinou. Isso é uma mentira que a esquerda passa para a bolha para eles replicarem o que eles querem. Aí está aqui, ó, não liberou dinheiro para a vacina da herpes. Falência no Brasil de 5.280 empresas. Número recorde. E estima-se que mais de 8.300 empresas vão fechar ainda esse ano. Qual é o plano comunista? O Estado manda, acaba a iniciativa privada, acaba a propriedade privada, então isso faz parte do plano comunista. Eles querem quebrar a iniciativa privada. 5.280 empresas já foram embora e estima-se que mais de 8.300 também vão esse ano. E muitas estão aqui no nosso vizinho Paraguai, que está bem próximo, inclusive. E por aí todas, mais falcatruas, né? Perdeu a patente da polinomina, aquela proteína que parece uma cruz,
que faz as pessoas andarem, paraplégicos, tetraplégicos. A doutora Tatiane pulou o cara, o rapaz andou e ela perdeu a patente porque o vagabundo da presidência não deu dinheiro para o UERJ. É uma vergonha. E aí vai, outras falcatruas que a gente sabe, eu estou dando exemplo só para a gente lembrar aqui. Para finalizar, antes de outras pessoas pegarem, quem quiser a palavra, para a gente lembrar o que é a fraude do Banco Master. Vocês lembram aqui e sabem exatamente o que está acontecendo? Daniel Rosário não era nada. Era um cara que quebrou 2 empresas que ele passou. E simplesmente virou milionário. Ele oferecia CDBs, que são títulos de créditos, com um valor de rendimento superior ao mercado e passava para o Banco Central relatórios falsos, mostrando prosperidade. Com isso, eles captaram dinheiro de vários outros bancos, várias outras empresas e obrigavam, inclusive, determinados locais a colocar os investimentos daquelas pessoas lá dentro para roubar. Inclusive, já tem conexão da fraude do INSS com o Banco Master. Então, eu assisto, não sei se vocês estão assistindo, a comissão da CPMI do INSS. E eles falam várias coisas lá. O relator Alfredo Gaspar já está achando conexão e estima-se que o rombo é muito maior do que se imagina. Galera do INSS, vocês têm uma ideia? Nessa fraude do INSS, estima-se que ele recebeu 70 milhões. Quem é o chefe disso é o Lulinha, né? Agora teve briga lá porque ele já quebraram o sigilo do Lulinha. E o Lulinha é Lula, Lulinha é Lula. Então ele vai falar que ele não sabe nada, como ele fez no mensalão, no petrolão. Lula falou que ele é filho do Bolsonaro. Pois é, agora ele é filho do Bolsonaro. Ele não tem culpa de nada, né? Então, já pegaram tudo no Lulinha. Mas bom, eles botaram o careca do INSS como teste de fé. E ele recebeu 70 milhões. Só que eu não sei se vocês ouviram falar do cara que chama Paulo Caminotti. E na família dele, ele recebeu 5 vezes mais do que o careca do INSS. E ninguém fala do Paulo Caminotti da família dele, sabia isso? Paulo Caminotti, o pai está preso. O filho vai ser tomado. Bacana na vida, na sociedade, virou um ladrãozinho de quinta, não faz nada, e vai em cana. Ele e muitos outros. A família toda está envolvida. Olha, eu não estava sabendo desse detalhe do INSS. Eu sou professora, mas eu me aposentei pelo INSS. Então, muita gente acha que eu não tenho o INSS. Quando eu fiquei sabendo, eu pedi meu filho para olhar comigo, para ter certeza, eu já tinha sido roubada em R$ 1.755,20. Imediatamente entrei com o que tinha, recebi, mas para receber, você tem que assinar e recebendo está encerrado o processo. Prestaram atenção? Eu não ia deixar meu dinheiro lá para não assinar. Foi devolvido integral, mas com essa condição. Então, se eu quiser agora entrar com o processo, está lá, eu não posso. Isso é obra É um do absurdo. PGR, né? Isso é obra do PGR que quer ser o ministro do STF, né? Bonito. E tem uma aposentada que eu conheço, mãe de uma amiga minha, além do desconto mensal, eles pegaram um consignado de 30 mil no nome dela. E ela está com a advogada ainda e não recebeu nada até agora. Eu falei se ela queria ajuda e tal, ela falou, a advogada está olhando. Então não vou pretendo 30 mil de consignado no nome dela. Imagina que ela não tem instrução. Então eles pegam essas pessoas. Hoje para você pegar um consignado pelo INSS, você tem que ter sua foto, olhar a foto, tudo direitinho. Mas para o PT nada é impossível. Nada é impossível. Ela pegou, já está há muito tempo rolando na justiça, porque ela não fez empréstimo,
mais pouco tadinho, a justiça brasileira. Ó, esse Paulo Camisotti e a família dele receberam mais de 350 milhões de... Gente, é milhões, é bilhões do PT que esse povo trabalha. Não é mil não, pra gente ganhar mil já está satisfeito. Esse trabalho é com milhões. É a cara de pau desses vagabundos de roubar, sabendo que tem um idoso que está precisando de remédio. E tem gente que tem família para sustentar. Pelo amor de Deus, cadê Deus nessa história? O povo tem Deus na vida, não. Aquela Ingrid, uma menina nova também, que foi laranja, mais de 130 milhões na conta dela. Chegou lá e falou que não sabia de nada, que era o marido dela que justiça, viu? Sem nada, é meu marido. Ele não tem formação, ele É. é consultor de vida. Ele falou assim: o que você acha que seu marido faz? Não, eu acho que ele era consultor. Ah, mas qual a formação profissional? Não tem. Mas consultor de quê? Da vida. Ô, gente, é palhaçada. É uma missão, sabe, senador? Todo mundo começou a rir. Consultor da vida e ela não sabe de nada. Então, o Brasil é o país dos bananas. As pessoas não têm atitude para ir lá e fazer as coisas, então os vagabundos aproveitam e roubam. E agora que a gente está começando a recuperar, a gente espera que a justiça seja feita. Olha só, tem um detalhe aqui. E na comissão da CPMI, do Paulo Camisotti e a família dele, na Ingrid, todo mundo, todos os esquemas de corrupção levavam ao deputado federal Euclides Petersen, de governador Valadares. Tá? Todos. Ele foi o que mais recebeu, mais de 14 milhões de reais como beneficiário, e ele que comandava os esquemas de empresas fraudulentas. Isso estão em relatórios. Gente, pelo amor de Deus. Esse Valadares tem que ter vergonha disso. Não é possível que alguém aqui vai votar no cara desse ou indicação do cara desse. Quem vota ou fala do cara desse tem que ter vergonha na cara e sair da direita, sair do conservadorismo. Sabe? Porque um cara desse não merece estar nem na política. Então, não estou aqui falando mal de fulano ciclano, tem relatório comprovando. E a gente tem que ser honesto com a palavra da gente, com os princípios, com o que Deus manda, que é não roubar, não matar, fazer o que Ele quer. A política é quem pega. O que é a política? Conjunto de instrumentos e ação para organizar a sociedade. E através dela existem os políticos para fazer isso acontecer, certo? Então, política é o quê? O Geraldo tem 1 milhão, ele vai pegar e fala: Paulo, você vai ser representante e você vai administrar o meu dinheiro. O político é quem administra o seu dinheiro, gente. Vocês vão roubar ladrão para roubar? Então todo mundo que está aqui tem que ter consciência, a pessoa tem que ter qualificação profissional, tem que ter experiência no meio, tem que ter projeto, não é querer entrar não, tem que prestar conta. Isso não é palhaçada não, isso não é brincadeira não. Porque quando a gente vai para uma Assembleia Legislativa, vai para a Câmara Federal, não é assistencialismo que a gente precisa não, é gente que vota na gente. Outra coisa que vocês não sabem, esse dinheiro é rateado pelos companheiros, todos eles. Essa Ingrid é prima da Beisola. Tá? Recebeu, ninguém sabe. Esse dinheiro está todo espalhado. E ele vai voltando aos poucos para o caixa do governo, para o caixa do PT. E aí o PT vai se inflando e comprando as coisas. Então eles roubaram o dinheiro dos velhinhos, vão fazendo caixa e comprariam com o dinheiro roubado, eles comprariam um banco master. Então o banco sairia de graça. Coisa,
uma coisa fantástica, só cabe na mente desses caras mesmo, não tem jeito, entendeu? E cabe a gente agora continuar essa luta de tentar derrubar isso. Mas é um trabalho lento e que precisa ser feito com persistência, muita bagagem levar para frente e com conscientização maior desse pessoal. Uma chuvinha dessa é espantar o pessoal daqui. Entendeu? Se fosse Mortandela, eles estavam aqui com capa de chuva e. Entendeu? De muitos anos que nós estamos fazendo. Venceu aqui, achou que está tudo resolvido? Não está, não. Dominação vem de décadas. Você pega jovens do Brasil aqui hoje que defendem Lula, defendem PT, defendem esquerda, eles não sabem do que estão falando. Quando você debate com eles não aguentam 5 minutos de debate sério, né? Então, assim, é vencer esse ano e trabalhar dobrado para desfazer essa dominação comunista que veio no Brasil durante décadas. Não é em 2 anos que nós vamos trabalhar. O ideal para desfazer isso é preencher base. Não adianta, não é o Bolsonaro que salva. As pessoas têm ledo engano de achar que é o presidente, de achar que vai manifestar e vai eleger o Bolsonaro. O Bolsonaro não salva não, gente. Quantas pessoas de direita tem no Conselho Tutelar? Eu trabalhei 4 anos na assistência social, Conselho idoso, Conselho de antidroga, todos são preenchidos pela esquerda, 100% de esquerda. E eu queria trabalhar e ninguém queria fazer nada, a ponto de eu pedir para o secretário para sair, fui para a saúde, eu não queria ficar à toa. Não adianta, a base de política é vereador. O Estado aparelhado, a gente começa de baixo nos conselhos, a gente preenche a educação, a gente preenche instituições, a gente preenche a igreja, a gente tem que entrar dentro da igreja. São esses lugares que o PT ocupou. Ok, ocupamos? Agora vamos para a Câmara de Vereadores, que é a base. Nós não temos nenhum vereador de direita. Beleza, a gente trabalha e faz acontecer para na próxima a gente ter a conscientização de pegar os 2, 3 que sejam no máximo capacitados, divide o partido e elege. Mais que isso, não. Nós ficamos 70 dias no TG, não elegeram um de direita, porque cada um quis olhar para o próprio umbigo, ao invés de eleger um mais capacitado. E não entrou ninguém. Eu tive 1.178 votos. Eu sou a primeira suplente de vereadora. Não entrei por 22 votos, porque pessoas, por ego, não investiram em mim, e teve gente lá que teve 30 votos, o outro 200, enquanto eu tive 1.178. Ah, é a Paula? Não, é porque eu estudo, eu trabalho há 20 anos na política e eu ajudaria a cidade. Não tem ego nenhum. Então é isso que o César falou, que o Gilberto falou, a gente preencher com a capacitação com quem vai ajudar e abrir as portas para que mais pessoas entrem. Sem ego, porque o Bolsonaro, quando entrou, ele capacitou e botou os ministérios técnicos e deu liberdade para cada um. Quem não faz isso não é bolsonarista. Quem não dá liberdade para um ministro, para um secretário, para alguém trabalhar, não é bolsonarista. Está querendo só para ele. Então, a minha forma de pensar, de gerir, é igual do Bolsonaro, igual de muitos de vocês. E vocês têm que exigir, porque o voto cabe a vocês. E o direito político é de vocês. E vocês que vão botar os políticos lá. A Assembleia está lá em Belo Horizonte, votar deputado estadual nosso, chegar no consenso, quem que vai nos representar? Vai em um e bota lá melhor um. Se a direita não tem capacidade para eleger um vereador, não vamos tentar 2, 3 deputados, não. Vamos ter humildade. Vamos em um. Bota lá e faz um trabalho, depois abre mais. Deputado federal, vamos botar aqui um que vai dar assistência para Valadares.
a gente bota um que dá assistência com mais o Nicolas, porque o Nicolas já está eleito, não tem dúvida. A gente bota mais. Isso é inteligência, é estratégia. Política não é emoção. O brasileiro aqui, o patriota, tem que entender que é razão, não é emoção. Então a gente tem que trabalhar com a cabeça e em um propósito. Aí depois que a gente eleger deputado estadual esse ano, deputado federal, senador, aí nós vamos no presidente, que vai ser ou o Bolsonaro volta agora, com a graça de Deus o Mendonça vai soltar ele, e eu acho que ele que vai voltar, com a graça de Deus, mas se não for ele, vai todo mundo no Flávio, sem dúvida. É o Flávio. Eu conheço o Flávio, gente. Tem colega que fala mal do Flávio. Esse negócio de rachadinha é uma palhaçada. O Flávio, ele é sensato, ele é um cara calmo. Eu já estive em Brasília algumas vezes. Recentemente eu fui no PL, lá federal. O cara conversa com todo mundo, ele é conciliador, é pacificador. O cara já está há anos no Senado, tem experiência, tem qualificação. 11 anos o Gilberto está falando aqui da vida pregressa, não acharam nada contra ele. Então qualquer um que vem falar, o Flávio é isso, tem um colega meu, eu não voto por causa da rachadinha. Fala, rapaz, cresce. É a mesma coisa de falar que o Bolsonaro fala grosso. Eu quero saber se o cara trabalha, velho. Rachadinha, ninguém provou nada de rachadinha, não. E outra coisa, muitos deputados fazem rachadinha, porque eles pegam e dividem entre eles lá e dão o dinheiro pro partido, os caras nem trabalham. Vários municípios têm isso. Aí vai falar que só ele que faz, se ele fizesse, e nem foi provado. Entendeu? Então a gente tem que ter argumento pra gente fazer a política boa. Não é isso, Dalva? Pra gente votar certo. O voto é um direito intransferível e é através dele que a gente vai provocar mudança. Voltando à parte da conscientização. Eu fui discutir dentro da minha família a possibilidade da gente criar um mecanismo, uma planilha, que você possa divulgar o nome dos deputados de cada estado, quais os deputados federais. Então você lista 10 pecados do político: presença, projetos, se ele recebeu o fundo partidário. Tem condição da direita fazer isso? Soltar regionalmente e instruir a população que aquele cara não merece o voto. Inclusive, você pode criar um fator cumulativo de voto sim ou não. Entendeu? Se aquele cara é do partido tal, isso tem condição de ser feito, mas precisa da direita criar um núcleo nacional e setorizar isso para os 27 estados. Cada estado divulga o seu. Entendeu? Então, o que nós precisamos chegar em outubro? Nós precisamos de 300 deputados de direita. Nós precisamos de 41 senadores. Esse ano, elege-se 2 de cada estado. Certo? Quem nós vamos trabalhar em Minas Gerais para derrubar? Pacheco nós colocamos da outra vez, não sei se é candidato agora. Pois é, está indo para o PT. Então, quer dizer, se ele está saindo daquilo que nós colocamos, então nós temos que buscar um outro consenso mineiro para colocar lá no lugar dele. Quer dizer, é um cara que já está rifado, mas isso precisa ser conscientizado, porque da outra vez que nós o colocamos lá, foi em favor da ANTA, entendeu? Da Dilma. Então, botamos uma peça péssima
Podia ter colocado um animal de estimação lá dentro, que era anta, entendeu? E a gente sofreria muito menos do que está sofrendo agora. Então, se cada estado dentro dessa ótica já ajudar nessa conscientização, a gente faz 47 senadores. Entendeu? E dando isso ao Bolsonaro, ele vai voltar. Entendeu? Os passarinhos já contaram. E se vocês não sabem, eu vou contar uma frase aqui. Uma reunião que teve semana passada, num jantar em Brasília, e estavam alguns ministros e o Alexandre de Moraes reunidos. Então, o que aconteceu? Eles falando com o pessoal de direita, eles falaram sobre o Flávio Bolsonaro. Alguém falou, o Flávio Bolsonaro é um cara bom de conversa, você pode conversa com ele com mais facilidade. Segundo consta, o Alexandre de Moraes pede a vez e diz, gente, vocês estão falando coisa, vocês são carecas de saber as palavras do Alexandre de Moraes. Vocês estão carecas de saber que o Flávio Bolsonaro está esquentando a cadeira para o Bolsonaro. Quem vai ser presidente da República é Jair Messias Bolsonaro. Isso é a palavra do Alexandre de Moraes. Entendeu? Então, durmam e sonhem, porque é ele mesmo. Com relação ao Senado, Bolsonaro escreveu uma carta, inclusive já lançada ontem, que ele vai divulgar os candidatos ao Senado, de todos os estados. E já falou do Marcos Colombo, lá no Mato Grosso do Sul. Então, a gente cabe a nós seguir o que ele falar. A gente precisa de líder, né? O PT é um povo difícil de lidar, é um povo comunista que é o Estado que manda, que tem um monte de vaca e boi de presépio, que não sabe nada, que não tem nem ideia o que acontece, mas se o Lula mandar, ele faz. Aí chegam os patriotas que estão começando agora na política e o Bolsonaro manda, e o que eles fazem? Querem discutir, acha que sabe mais do que o Bolsonaro. Então a gente tem que abaixar a bola e aprender com o crime organizado que é o PT, que a gente já sabe, né? Então o Bolsonaro vai divulgar aí os candidatos ao Senado, cabe a gente votar, não tem dúvida. Com relação aos deputados, eu acho que Valadares precisa unir forças e escolher, além do Nicolas, que já está eleito, mais um, para poder unir força com a gente. Alguém que nos dê assistência, porque eu já tentei várias vezes no gabinete do Nicolas e eu não consigo falar com ele. Várias pessoas que tentam ir lá não conseguem contato. Eu tenho um deputado que é meu parceiro, nós doamos 200 mil ano passado para o Hospital Municipal. Ele chama Júnior Amaral. Ele é cabo militar, honesto, é uma grande opção que a gente tem aqui para governador Valadares. Não adianta, César, a gente querer vários e dividir e não entrar nenhum. Então a gente indo em uma pessoa, já sabendo que o Nicolas está eleito, a gente tem 2 garantidos aqui para Valadares. Deputado federal aqui de Valadares, esquece, não tem de direito e nem vai ter. A gente precisa trabalhar por agora, isso é o meu ponto de vista, ter inteligência, fazer movimentos juntos, todo mundo. Quem quer, fala, eu desejo, então vai estudar, vai se preparar, nós vamos participar de movimentos, politizar cada vez mais, e daqui a 4 anos a pessoa candidata. Aí a direita já vai conhecer. Entendeu? O deputado estadual, a gente pode trabalhar também quem que a gente pode colocar lá. Mas não adianta a gente querer vários. Eu acho que é mais viável, no meu ponto de vista, trabalhar quem a gente quer do que trabalhar quem a gente não quer. Porque municípios de Minas são 850. Né? Então, assim, se a gente focar, eu tenho contatos com deputados. Se alguém, né, vocês aceitarem sugestões, falar, não, a Paula já conhece, já tem contato,
vamos ver, a gente vai apresentar os candidatos, ele vai vir aqui para conversar com todo mundo, e vocês achando por bem, vamos nele, vamos junto, vamos nesse e vamos nele, deputado estadual, deputado federal. A gente vai, todo mundo no som. Zé, a outra coisa que a gente precisa de saber é justamente a questão da puxação de voto. Não adianta nada a gente escolher, votar no candidato igual. E Nicolas agora surgiu aí essa hipótese de trazer o Eduardo Cunha para o PL para se candidatar a deputado federal pelo PL. Quer dizer, é um cara, todo mundo já sabe a vida do sujeito. Então, o Nicolas falou, saio do PL, mas não elejo o cara. Quer dizer, ele sabe que ele vai eleger o sujeito. Então, essa obscuridade que a gente tem é que precisa ser esclarecido. Não adianta nada vir um candidato forte puxando 3, 4, 5 anos atrás dele. Aí você vota porque o candidato é bom. Aí você vota num bom e vota 5 ruins lá dentro. Então é preferível pulverizar. Entendeu? É essa a artimanha que a gente precisa saber e precisa enxergar um pouco mais, ter ciência disso. Entendeu? E não nos vendermos a isso. Mas como faz parte da regra política, é isso que algum político que já milita, por exemplo, que nem é o prefeito municipal, entendeu? Viesse aqui e nos explicasse tintim por tintim como é feito, para a gente não cair nessa, entendeu? Nessa malha talvez que, entendeu? Então, ó, vamos tentar mais uma vez. É isso aí, gente. O importante é a gente entender, a gente ter humildade, aceitar as indicações. Quem está começando agora na política, continuar buscando, ver a CPMI, ver o YouTube, vamos ver série, tem documentário, vamos assistir. O deputado mais experiente, o Júnior Amaral, vem aqui em breve. Nós vamos botar em contato todo mundo. Quem tiver pergunta vai fazer. É um cara que já vai para o 3º mandato, já é do Bolsonaro desde o princípio. O Nicolas já foi assessor dele, inclusive. Ele começou com o Júnior Amaral. Então é um cara sério. Então esse tipo de gente que a gente tem que captar, que a gente tem que pegar informações que está mais próximo. Não adianta a gente querer um Nicolas aqui para falar alguma coisa que ele não vem. Não adianta a gente querer o Flávio. A gente tem que trazer quem vem. Não? Então a gente tem que fazer isso. O governo de Minas, o Pacheco está vindo pelo PT, tá? Então a gente tem que esperar quem vem pelo nosso partido, pela indicação da direita para a gente votar. Então, ó, é muito importante essa união sempre da gente. Tem 2 movimentos que nós vamos começar a fazer aqui em breve. Nós vamos convidar todo mundo para a gente se politizar. Para não chegar na época da eleição, o pessoal está perdido, cada um votar em um e a gente não produzir nada. Todo movimento que a gente faz só vale se a gente tiver resultado. Manifestação é útil, é porque o país não deu certo. O ideal é a gente votar para a gente ter uma política pública boa todos os dias. Só para vocês terem uma ideia, o Leitinho deve sair a governador do estado. Pois é, sai o senador de direita para entrar no João Ninguém daqui. Entendeu? Você não sabe quem é o cara. Quer dizer, nós vamos perder com isso? Aí precisamos consertar isso lá na frente. Por isso que eu falo, política é estratégia, é razão, entenderam? Não é emoção. Não é porque você gosta. Tem que ver quem está mais forte, quem tem capacidade, quem tem potencial para botar e fazer acontecer. Beleza? Alguém quer dar uma palavrinha? Alguém quer falar? Vamos tirar uma fotinha? O bando quer? Vem cá, ué. Depois a gente junta todo mundo, registra a fotinha, hein? Boa tarde. Patriotas, boa tarde. Professora. Gente,
o país há muito tempo vive uma desgraça, não é verdade? E a solução, em primeiro lugar, queria agradecer, viu, Paula, por esse trabalho aqui maravilhoso. Muito obrigado. E eu sou político, fui candidato aqui a prefeito só por causa de um projeto, para ficar conhecido rápido, mas não vou candidatar mais. Então, o meu papo aqui é apoiar outros políticos, como a Paula, outras pessoas. Mas eu queria falar para vocês uma coisa. Se não for o Donald Trump para intervir nas próximas eleições, não adianta. Mas o sistema vai continuar. Quem concorda? Quem concorda, levanta a mão. Por quê? Muitos de nós fomos no tiro de guerra. Quem foi no tiro de guerra aqui? Muitos de nós fomos a Brasília. Eu fui. Não sei se vocês foram. E nós tivemos um presidente, Bolsonaro, e ele agiu dentro das quatro linhas. Ele não conseguiu resolver o problema do Brasil, porque ele é muito mais profundo. E eu costumo falar, se não houver intervenção americana, a única solução é do povo brasileiro. Então, mas mesmo assim, Paula, vamos que o Donald Trump resolva aqui. Mas se o brasileiro não tiver uma cultura cívica de participação, aí é diferente. Por exemplo, alguns homens, esses filósofos conservadores, já falavam, a mudança não vem da política, a mudança vem do povo. A Paula pode ser a nossa representante na próxima reunião, na próxima eleição, mas a Paula é como ela disse, a Paula é a gerente de um grupo, ela é uma executiva. E o grupo, que é a diretoria, é que comanda o mandato da Paula. Se a gente não entender isso, nós vamos ficar um país pobre a vida inteira. E eu pergunto para cada um de vocês, e dou R$1.000 quem responder certo, academicamente falando, né? Eu acho não. Pode ser? Pode fazer a pergunta? Pode, professora? Não, tá, professor. Pode perguntar para a senhora então, já que a senhora é professora, vem cá um pouquinho. Vou perguntar para todo mundo. Pode perguntar? É um desafio. Pode? Quais são os 3 pilares da cultura ocidental? Sem gaguejar, quais são os 3? Valores judaicos cristãos. Quais são os outros 2? R$1.000. Se a pessoa pudesse falar, quem vai ganhar mais dinheiro, você já falou. Hein? Olha, vai fazer outra pergunta? Ou vocês querem saber? É melhor saber a gente. Querem saber? Isso é importante, porque nunca mais nós vamos brigar com nossos amigos e irmãos de outros partidos, de outros candidatos. Quando a gente vê uma família rachada, quando a gente vê grupos rachados, é porque a nossa mentalidade é a mentalidade de terceiro mundo. Se a nossa mentalidade fosse a mentalidade de primeiro mundo, nós não discutiríamos política, porque a gente saberia o que a gente está falando. Então, o mundo ocidental é diferente do oriental, porque segue esses 3 princípios: a cultura política e filosófica grega. Na Grécia era isso aqui. A gente discutiu o que vai fazer e cada um dava o seu voto. Depois, quem estudou direito aqui? Quem fez direito? Ou quem faz direito? Alguém faz direito aí? Aí vem o direito romano. O direito romano, a justiça. E depois, o que ela bem falou, são os valores judaicos cristãos.
quem segue essas 3 linhas, os países que seguem essas 3 linhas com autoridade, com 100% de realização, os países ficam ricos. Os países que não seguem os valores cristãos, que não têm justiça e que não têm liberdade democrática, são países que viraram autoritários. Deu para entender a diferença? Quanto mais um país tem os valores cristãos, não roubar, não prejudicar, não botar balança maior que o outro, e a justiça é boa e a democracia é pura, o país cresce. A outra pergunta é o seguinte: nós temos uma democracia robusta ou não? Oi, você que respondeu. Você viu a pergunta? Nós temos uma democracia robusta ou não? Nós temos uma democracia robusta ou não? Quem responde? Não. Não, mas peraí. Não. Então. Olha você ver a diferença. Deixa eu falar um negócio para você. Tá bom, mas aqui, Wagner, só para entender. Uma democracia robusta, segundo, né, a coisa certa, é uma democracia onde tem balanços de governo. Tem legislativo, executivo, judiciário. E o cidadão vota. Então, se nós votamos, sim. Nós temos o parlamento? Temos. Nós temos o executivo? Temos. Temos o judiciário? Sim. Então a nossa democracia é robusta. Agora a segunda pergunta, vocês todos responderam. A nossa democracia é de boa ou de má qualidade? É péssima qualidade. Então, aí é então, só para... Então, gente, aqui em Governador Valadares, meu nome é Urbano Santos, como eu falei, do maior apoio para você, Paula. Eu falei aqui quando você estava lá, eu não estou mais, não estou tocando nada mais, porém, eu queria falar uma coisa. Eu estava perguntando aqui o Wagner, por exemplo, né? Se o Wagner for hoje ali na prefeitura e falar, eu quero uma audiência com o Santo, e o Wagner falar, a secretária perguntar, quem é você? Eu sou o Wagner, o que você quer? Eu quero falar sobre o problema do buraco nas ruas. Qual a chance do Sandro te atender? Praticamente zero. Mas, o que a Paula falou, se a gente se unir, se organizar, e a gente vê um grupo que aqui tem 10, 15, 20 mil pessoas, e o Wagner é o coordenador desse grupo, é o porta-voz do grupo, você acha que o Wagner vai ser atendido rápido ou não? Então, por que nós somos fracos? Por que nós não mandamos naquela casa que pertence ao povo? Porque política no Brasil virou carreira profissional. E política não é carreira profissional. Política é vocação. Tem que ver no sangue da pessoa que ela tem vocação para fazer aquilo. Então você vê que nós estamos. Para terminar, gente, é bom só entender isso. Os 3 pilares de um país de primeiro mundo. Alguém pode falar? Sugere um aí. Os 3 pilares de um país de primeiro mundo. Sabe, César? Wagner? Sabe? Educação de alta qualidade, industrialização, muito dinheiro e um sistema judiciário e democrático muito forte. Então a gente criou então um grupo que se chama Organização da Sociedade Civil. É um grupo que pretende unir pessoas, formar pessoas para vocês conversarem bastante. Quando vocês aprenderem esses básicos da cultura cívica,
quando você conversar com uma pessoa que torce para candidatos dos outros times, de outros partidos, vocês vão notar que eles gritam, eles têm narrativas, eles não conseguem fazer um papo. Se você perguntar para ele, por que você gosta do Lula? O Lula é pai dos pobres. Por que você gosta do Bolsonaro? O Bolsonaro é elite, é da rachadinha, como a Paula falou. Então, nós temos que ser diferentes. Nós não podemos gostar do Nicolas só porque é da direita. Não podemos gostar do Flávio só porque é da direita. Nós temos que ter um movimento popular, como era na Grécia Antiga, onde o cidadão tem força e nós podemos negociar. Paulo, se a gente tiver 20 mil pessoas no grupo aqui preparado de eleitores, vamos botar o clube dos eleitores de governador Valadares. Nós temos moral para fazer alguma mudança na cidade ou não? E se a gente ficar desunidos e sem nos organizar? Não vai não. Então, gente, muito obrigado e parabéns mais uma vez. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe principalmente as nossas crianças. A ideologia do gênero é real, é verdadeira, ela está nas escolas brasileiras, fazendo com que as nossas crianças possam entender uma sexualidade totalmente diferente do que Deus nos pede para ser, do que os valores cristãos nos pedem para fazer. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Urbano. Quem não estiver no Instagram, tem um rapaz que chama Leonardo Estopa. Ele serviu 11 anos à esquerda e foi afastado da filha pela própria esquerda. E aí ele se tornou de direita, foi na caminhada do Nicolas. Então ele explica várias coisas da bolha que a esquerda faz. Quem desejar entrar, Paula Crepaldi DM. Tem lá a live com o Leonardo Estopa, vai ser bem esclarecedor. Quero agradecer a todos vocês, pedir para todo mundo juntar aqui. Vamos fazer uma fotinha para registrar? E aí a gente parte para casa para todo mundo almoçar. Fizemos nosso dever cívico. Parabéns a todo mundo. Obrigada aos que falaram, se posicionaram, todos que estão aqui. Deus abençoe todo mundo. Vamos tirar a nossa foto. O povo cansou de promessa vazia, de ver a verdade sendo falada todo dia. Nas ruas, nas redes, a voz não se rende. É o Brasil acordando, ninguém mais aguenta. Chega de medo, chega de engano. Quem ama a pátria não foge do plano. Se tentam calar, a resposta é união. É mudança batendo forte no coração. Acorda, Brasil, é hora de mudar. Desse jeito não dá, liberdade é pra já. Acorda, Brasil, é hora de acordar. O povo grita junto, liberdade é hora.